Nos últimos anos, a computação gráfica invadiu de vez os filmes de terror, um gênero onde, até algum tempo atrás, as técnicas mais antigas de efeitos tinham um domínio muito maior. Mas mesmo assim, a maquiagem tradicional e os efeitos práticos ainda têm seu espaço, e continuam tendo também a preferência de boa parte do público. É por isso que, conforme eu já tinha avisado, hoje eu vou falar dos efeitos de duas produções dos anos 80. O clássico do John Landis, Um Lobisomem Americano em Londres, que tem uma das cenas de transformação mais elogiadas da história do cinema, e o segundo filme da franquia Evil Dead, Uma Noite Alucinante 2, dirigido pelo Sam Raimi. Uma produção de baixo orçamento que mesmo assim conseguiu usar uma quantidade bem grande de efeitos e transformou as limitações numa estética bem particular, sem se levar muito a sério. Vou engolir a sua alma, vou engolir sua alma. Engula isso. Um dos maiores desafios dos efeitos de Um Lobisomem Americano em Londres foi que o diretor John Landis insistiu que a cena da transformação fosse feita com as luzes totalmente acesas, sem nenhuma chance de disfarçar qualquer tipo de imperfeição. Como o CGI na época não era viável, a solução foi separar a transformação em etapas, e as mudanças seriam mostradas com a evolução da maquiagem ou então usando bonecos com partes móveis. Daqui a pouco eu mostro isso melhor pra vocês. O processo começava com a criação de moldes do corpo e do rosto do ator em várias poses. Aliás, num procedimento que é feito até hoje, só que com materiais mais modernos, de secagem mais rápida. Até aquele momento, o David Norton só estava começando a perceber no que ele tinha se metido. Mas uma das maiores reclamações do ator foi por causa das lentes de contato, que segundo ele eram extremamente desconfortáveis. Outro que sofreu com a maquiagem foi o ator Griffin Dunne, que a certa altura interpreta um morto-vivo que vai se decompondo durante o filme. Dizem que no início do processo ele chegou até a ficar deprimido quando ele se olhava por muito tempo no espelho com aquela maquiagem horripilante no rosto. Já na cena do cinema, quando ele tá no último estágio de decomposição, decidiram usar um boneco mesmo, porque a maquiagem tradicional não seria capaz de subtrair camadas da pele. Mas o grande destaque do filme foi mesmo a transformação do lobisomem, que é aquele momento que ninguém esquece, né? Um show de talento e criatividade do mestre Rick Baker, um dos maiores artistas de maquiagem de Hollywood. Um exemplo disso é o crescimento dos pelos do personagem, que na verdade foi filmado ao contrário, porque a ideia do Rick Baker foi inserir os fios no material emborrachado e na hora da filmagem puxar esses fios por baixo. Pois é, um truque simples e eficaz. Já a transformação dos ossos deu muito mais trabalho. O alongamento de algumas partes do rosto foi feito com essa estrutura móvel que você tá vendo aí, que ficava por baixo de uma pele falsa, feita de um material flexível. Essa mesma técnica foi usada para mostrar o movimento das vértebras do monstro. Nessa imagem dá para ver bem a quantidade de pessoas que eram necessárias para controlar esses mecanismos por todos os ângulos. A maior parte desses controles funcionava com cabos escondidos ou dispositivos pneumáticos, e às vezes eram bem simples, como por exemplo uma articulação que funcionava quase como uma tesoura para movimentar a boca nas cenas de mordida. Aliás, nessas cenas geralmente era o próprio Rick Baker quem operava a cabeça da criatura, às vezes até sentado numa cadeira de rodas, para se movimentar para frente e para trás, para fazer cenas como se estivesse andando pelas ruas. E quando o corpo inteiro do lobo aparece na tela, muitas vezes tinha uma pessoa ali, numa roupa especial e numa posição bem difícil. É que as pernas de trás da criatura, na verdade, eram falsas, mas elas tinham movimentação, porque podiam ser controladas por hastes ou cabos. E mesmo não aparecendo muito no filme, o resultado ficou impressionante. Um Lobisomem Americano em Londres fez história, ganhou o primeiro Oscar de melhor maquiagem distribuído pela Academia, e a partir daí o Rick Baker não parou mais de ganhar prêmios. Ele já tem 7 Oscars no total. É o tipo de cara que quando ganha uma indicação os concorrentes devem até desanimar, né? Um verdadeiro gênio da maquiagem, que hoje diz que já se aposentou, mas ainda merece todo o reconhecimento possível. Quem nem parece pensar em aposentadoria é o diretor Sam Raimi, que depois da trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire atingiu um novo patamar em Hollywood. Mas talvez muita gente nem lembre que ele começou a carreira chamando a atenção com um filme de terror de orçamento baixíssimo, em torno de 375 mil dólares. Isso não dava nem pra ele conseguir equipamentos que movessem a câmera como ele queria. E foi aí que o Sam Raimi criou várias soluções de baixo custo, incluindo a famosa Shake Cam, que nada mais era do que uma espécie de
tábua para apoiar melhor a câmera enquanto ela se movimentava. Isso sem falar na criatividade para executar os efeitos práticos, que incluíram outras técnicas baratas e até um sangue falso comestível, feito com glucose de milho, creme para café e corante alimentício. Já no segundo filme da franquia, o Sam Raimi teve praticamente um zero a mais no orçamento do filme, o que mesmo assim ainda era um valor baixo, principalmente para a quantidade de efeitos que estavam previstos no novo roteiro. Então ele acabou repetindo ou evoluindo alguns truques do primeiro filme, até porque a segunda parte é praticamente uma refilmagem, só que com ainda mais sangue, mais humor ácido e até momentos de comédia pastelão. E na falta do CGI, ele usou e abusou da técnica conhecida como stop motion, que ele até tinha usado no primeiro filme, mas bem pouco e de forma bem precária. Pra quem não sabe, stop motion é uma animação feita com uma sequência de fotos que pode ser de um objeto, pessoa, boneco, qualquer coisa que precisa ser vista se movendo na tela. E a simulação desse movimento geralmente é feita com diferenças sutis de posição entre uma imagem e outra, quadro a quadro. Um dia eu ainda devo fazer um vídeo só sobre essa técnica, porque ela é muito legal. A cena da dança, por exemplo, foi feita desse jeito, animando quadro por quadro. E a miniatura da cabana ficou muito legal também. O mesmo tipo de animação foi usado para mover o livro que aparece na introdução do filme. Ele foi construído com fios por dentro para movimentar as páginas e teve que ser preenchido pelo animador com muita paciência, desenhando um pouco e fotografando, escrevendo mais um trecho e fotografando, até chegar na parte em que o livro fecha sozinho. Como eu disse antes, o stop motion pode ser feito também com atores, e foi assim que fizeram a cena em que o cabelo do Ash vai ficando branco num momento de pavor. Um trabalho danado para um trecho de poucos segundos. Nas cenas de possessão, os atores usavam lentes brancas que deixavam eles totalmente sem enxergar. E sempre precisavam ter alguém apoiando, além de ensaiar bastante para evitar acidentes, que de vez em quando até aconteciam. E como você já deve ter imaginado, eles também tiveram que encarar um processo bem complicado de maquiagem, naquele esquema que você já conhece. E quem mais sofreu com isso foi o Ted Raimi, irmão do Sam Raimi. Ele usou um traje tão quente que na hora de tirar chegava a jorrar suor pelas pernas. Bonecos e fantoches também foram muito usados em várias cenas. Daria pra gente ficar um bom tempo mostrando as imagens aqui. O corpo sem cabeça, por exemplo, é até fácil da gente perceber que é um boneco, mas interessante é que ele foi movimentado por um operador que ficava deitado num skate. E a cena acabou virando mais comédia do que terror. Já no momento em que o olho do Ash vai ficando branco, isso foi feito injetando leite dentro de um olho falso. A mão decepada, aquela que fica se movimentando sozinha, em alguns momentos também foi feita quadro a quadro, mas quando ela se move pelo piso, o truque é bem mais simples. Foi só filmar de lado para ninguém perceber que tinha um buraco ali. Um truque bem à moda antiga. Ainda que não seja nenhum fenômeno de bilheteria, a franquia Evil Dead rendeu ao todo 3 filmes, uma refilmagem da primeira parte em 2013 e mais 30 episódios da série Ash vs Evil Dead. Nada mal para quem começou tudo isso praticamente com uma brincadeira entre amigos. We're about to shoot a very dangerous stunt with Bruce Campbell. We've attached a line to his throat. Yes. Good luck to you, Bruce. Thanks, Good luck. Sam. We know this is very dangerous. I hope you can survive this. Thank you. Action! It's only a picture. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. E como eu sempre digo, o like ou dislike fica por sua conta. Um grande abraço e até a próxima!